Salve, salve, povo de Deus! Estamos iniciando mais um Evangelho Online. Nós vamos falar no último texto do nosso capítulo 11, que é caridade para com os criminosos. E eu quero começar fazendo uma provocação a todos nós, que é lembrar que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, portanto, quase uma prisão. Nós nos encontramos todos aqui porque somos infratores das leis divinas, né? Então, o que acontece? Nós somos espíritos que cometemos graves falhas no nosso passado e precisamos retornar para cá. Somos os criminosos. Então nós precisamos ter bastante cautela, bastante serenidade ao olhar para o nosso próximo que está lá enclausurado dentro de uma prisão, dentro de um presídio, né? E achar que ele é tão diferente, né? Que ele está numa condição tão distante da minha. E eu quero ainda fazer uma nova análise, que é, vamos olhar para toda a espiritualidade que não nos abandona. E se eles olhassem para nós como criminosos? E se eles fizessem a mesma coisa, olhassem para nós e falassem, mas é um bando de criminoso, é um bando de gente que fez coisas erradas, escolhas deles, né? Livre-arbítrio, sinto muito. O que seria de nós sem os nossos exemplos, sem esses grandes espíritos que vieram em caráter de missão para mostrar para a gente o caminho correto do que fazer? O que seria de nós sem o Cristo nessa existência? Se ele não tivesse vindo para nos socorrer, se ele tivesse considerado, por exemplo, que nós fôssemos criminosos, que não valíamos a pena, né? Não fazia sentido vir resgatar a gente, porque nós fizemos as nossas escolhas no nosso passado. E a quantidade de obras e a quantidade de interação com a espiritualidade, você acha de verdade que o fato da gente estar aqui hoje falando sobre as coisas de Deus é só mérito seu e meu? Acho que não. A espiritualidade nos inspira, nos incentiva, nos estimula, nos trouxe até essa condição do hoje, né? Muitas vezes nós somos conduzidos até aqui, não desistiram de nós. Então a gente precisa ter bastante cuidado ao avaliar o nosso irmão que está numa condição não muito distante da nossa. Elizabeth convida a gente a fazer essa avaliação nesse texto, dizendo que a gente precisa olhar para o nosso próximo como nosso irmão, né, filhos do mesmo Criador, e que nós precisamos ter bastante cautela, porque muitas vezes ele não teve a mesma orientação que nós. São espíritos, né, são seres humanos que não receberam a orientação do Cristo. Eles não podem ser cobrados da mesma forma que nós. Nós já recebemos toda a orientação moral, nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Sim, todos eles possuem, né, dentro deles aquela centelha divina, que eles conseguem saber o que é certo e errado, mas eles não possuem essa correção de moralidade que a doutrina cristã vem trazer para todos nós, que essa ligação com as coisas de Deus vem trazer para todos nós. Então eles não podem ser cobrados da mesma forma. E ela chama atenção ainda porque os crimes deles são crimes revelados, são crimes que são descobertos, né? E quantos dos nossos pequenos delitos, aquelas coisinhas que nós fazemos todos os dias, que são veladas, que são escondidas, não são tão graves quanto as coisas que são descobertas deles, né? Quantos crimes hediondos nós cometemos dentro do nosso íntimo? Quantas pequenas falhas nós cometemos dentro do nosso íntimo, sem que as pessoas descubram? É menos crime porque a outra pessoa não descobriu? É menos crime porque eu fiz no escuro da calada da noite? Não, é crime igual. Não é menos crime porque eu não fui descoberto, né? Então nós precisamos ter bastante cautela ao olhar para o nosso próximo e entender que ele está num processo de aprendizado e que ele veio para cá para enfrentar, né, para ser provado naquilo que é a sua grande dificuldade, e ele não conseguiu passar na prova. E ele terá outras oportunidades, assim como nós já tivemos. Muito possivelmente nós já passamos por situações muito parecidas com a dele. Então nós precisamos ter bastante benevolência. Ela chama atenção para nós, ela fala assim, precisa de bastante benevolência, que é olhar para o outro já com uma condição de amorosidade, que é uma condição de você já olhar com o bem, com a bondade no seu íntimo,
né? Entendendo que o outro falhou e que é possível falhar, que todo mundo falha, né? Mas não estabelecer um julgamento, porque com a mesma severidade, né, que eu vou julgar, eu serei julgado, e aí eu preciso tomar bastante cuidado com isso. Vamos nos atentar na situação onde ela coloca que muitos desses crimes, né, muitos desses irmãos foram colocados entre nós para servir de exemplo também, para que nós pudéssemos olhar e muitas vezes falar assim, olha, isso já não faz mais sentido para mim, né? E isso serve de exemplo para que eu não tenha mais essa atitude, né? Então, serve como aprendizado, serve como uma lição para mim, mas a minha atitude jamais pode ser a de julgar isso. Pelo contrário, ela faz a pergunta, né? E como é que seria a atitude do Cristo diante desses criminosos? Vamos lembrar da história do Cristo, vamos lembrar de como é que ele agiu diante de todos aqueles que procuravam eles. E quem é que procurava Jesus, se não os doentes? São os criminosos, os doentes da alma, né? Aqueles que mais precisavam dele. Qual a minha contribuição nesse sentido? Tudo bem se eu não quiser me envolver, não quiser ir até um presídio, até uma prisão, para poder fazer uma ação social nesse sentido. Mas eu posso ajudar da onde eu estou, eu posso orar pelos criminosos, eu posso lembrar deles em todas as minhas orações. Eu posso, ao ver o noticiário, né, de alguém que está sendo preso por algum delito, por alguma coisa grave, né, por algum crime que choca toda a nação, ou que choca toda a humanidade, né, eu posso ter compaixão no meu coração. Eu posso orar por esse irmão, entendendo que ele falhou gravemente, ao invés de fazer como a grande maioria da humanidade vai fazer, que é julgar ele e achar que é pouco, né, tudo aquilo que ele está sofrendo, né? Então, nós precisamos ter essa benevolência no nosso coração, a caridade para com os criminosos. Quero aqui mais uma vez agradecer a sua presença, a tua participação aqui no nosso Evangelho, e pedir para você compartilhar, que você curta aqui o nosso vídeo, que você compartilhe com as pessoas nas suas redes sociais, para que a gente continue fazendo esse trabalho aqui. Valeu? Obrigado. Beijo no coração de todo mundo.